Queridos, Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele fez um discurso encorajando os discípulos, fortalecendo a fé dos discípulos e preparando os discípulos psicologicamente para todas as circunstâncias. Porque o mestre sabia que eles iam passar por situações difíceis, muita perseguição, eles iam enfrentar inclusive martírios. E Jesus Cristo disse: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, vos maltratarem, levantar todo tipo de mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. E queridos, e você conhece a realidade inquestionável acerca da morte dos discípulos? A forma trágica, a forma cruel, a forma brutal com que os discípulos morreram. E eles nos deixaram um legado, né? Um legado de bravura, um legado de fé, um legado de resignação, um legado de resiliência e de abdicação de bens materiais. Todos eles. Mateus, nessa ordem aqui descrita, Mateus foi o primeiro a escrever. Por ordem cronológica não, mas por ordem escrita aqui está Mateus. Quem foi Mateus? Foi um cobrador de imposto. Ele era funcionário de alto escalão, né, do governo romano. E como tal, ele era um escravocrata. Ele tinha escravos, né? Ele era um detentor de escravos. Ele comercializava, porque o escravismo era fonte de rendas. E Mateus, ele era um aristocrata. E todo aristocrata, todos não, alguns, né, eram escravocratas. E quando ele foi chamado, ele teve que abdicar de tudo. Essa é uma das características, né, da chamada para o ministério da pregação. Ele abdicou de todos os seus bens. Então se observa que houve uma descensão socioeconômica. Não é isso? Não foi uma ascensão, foi uma descensão. Ele descendeu em vez de ascender. Então o cristianismo primitivo tem essa característica. A segunda era a resiliência. O chamado tinha que ser resiliente, que é a capacidade de você se adequar a situações, de superar situações, sem questionar, sem murmurar, sem blasfemar. E a terceira característica deste período, né, do cristianismo era a abnegação, que era a autonegação, você negar a si mesmo em detrimento da chamada do seu Senhor. Hoje não existe mais isso, né? As pessoas querem aceitar Jesus Cristo para ascender política e economicamente. É isso? Olha, cara, como morreu Mateus? Segundo os escritos do primeiro século, Mateus foi enterrado vivo. Esta política de punição foi criada pelo imperador Calígula, o mais libidinoso que o mundo já conheceu. Calígula, ele pegava pesado na questão da deidade imperial. Em cada parte da cidade de Roma, em cada parte estratégica, tinha uma imagem do imperador romano. E aqueles que se recusassem ou derrubassem a imagem daquela,
Seria um sacrilégio, seria um teocídio. Teocídio é matar um Deus. Teo, né? Deuscídio, crime. Era pior do que um genocídio. Sabe qual era a punição? O martírio. E diz os escritos de Flávio Jósefo que Mateus Levi, cobrador de impostos, alto escalão do Império Romano, ele foi enterrado vivo, porque ele recusou a adoração ao imperador, porque a adoração só a Deus. E depois que ele foi enterrado vivo, dizem os escritores do primeiro século, que a cabeça dele ficou na superfície e uma espada decepou a cabeça de Mateus Levi. E Marcos, que cronologicamente falando, ele escreveu primeiro do que Mateus, mas nessa ordem aqui, ele foi o segundo, né? Marcos, o seu nome era João Marcos. Mateus foi discípulo de Jesus, ele andou com Jesus, mas Marcos não. Marcos não foi discípulo, ele não andou com Jesus, ele andou com Pedro, entendeu? Ele foi discípulo de Pedro, andou com Paulo também. Mas diz a tradição que João Marcos foi ele que acompanhou Paulo naquela viagem, né? Na primeira viagem missionária. Quando chegou na cidade de Perge, João Marcos sentiu-se, o texto subentende pelo texto, que ele sentiu-se amedrontado, receoso, e ele voltou e seguiu Paulo sozinho com Bernabé. De acordo com a tradição, sabe como morreu Marcos? Ele foi queimado vivo. Queimado vivo. Queimado vivo pelo imperador, que foi o quarto imperador, chamado Nero. O primeiro foi Augusto, né? Augusto. O segundo foi Tibério César. O terceiro foi Calígula, César Calígula. E o quarto foi Nero, dessa dinastia, a dinastia Júlio-Claudiana. E Marcos teve um fim trágico. Você imagina ser queimado vivo. Queimado vivo. E dizem os escritores que só ficou o pó, a cinza de João Marcos, escritor do segundo evangelho. E o doutor e Lucas estudou medicina lá em Antioquia da Síria, não foi na da Psídia, foi Antioquia da Síria, estudou medicina, né? Estudou também história. Ele foi também pintor, um talentoso pintor. O homem era muito talentoso em artes, né? Em artes de pintura. E ele, como médico, historiador, ele deu base científica, né? E historiográfica à sua obra, né? Que foi o terceiro evangelho aqui desta ordem. Mas de que o doutor morreu? Bem, de acordo com a tradição, Lucas morreu enforcado na oliveira, amando também do imperador Nero. Lucas não era judeu, ele era sírio. Viu? Ele era sírio. Lucas, de acordo com a tradição, ele morreu pedindo clemência. Pedindo clemência. Mas a brutalidade dos seus algozes, a crueldade dos seus algozes era maior do que a dor que Lucas sentia, né? Imagina você morrer enforcado. E diz a tradição que depois que ele estava morto, ele foi esfolado. Meu Jesus! Então, meus irmãos, essa é a realidade acerca da morte do Dr. Lucas. Existe uma ciência chamada hagiografia. Hagio, no grego é santo, né? E grafia, escrito. São os escritos dos santos. Aí, se você quiser detalhes, minúcias sobre as mortes desses heróis,
Leia os escritores do primeiro século. Leia Papias de Herápolis. Leia Clemente de Roma. Escritor do primeiro e do segundo século, né? Leia os escritos do pai da história, Eusébio de Cesareia. Parece que ele foi do metade do segundo e início do terceiro século. Leia Flávio Jósefo. Leia o historiador romano Tácito. São muitos historiadores, né? Leia os historiadores, né, do período da patrística, ou seja, período pós-apocalíptico. E Pedro morreu de quê? Pedro, Simão Pedro. Simão, por que Simão Pedro? Porque existiram, né, o Simão Pedro e o Simão Zelote. Simão é uma palavra grega, né? Quer dizer canício. E Pedro no grego é Petros. Cuidado para não confundir, porque Petros não vem do grego clássico, nem do grego arcaico. Petros é no grego koiné, que é a língua oficial do primeiro, do Novo Testamento. É língua oficial. O grego koiné. Koiné quer dizer popular, fácil de falar, fácil de entender. Entendeu, querido? E Simão Pedro, de acordo com a tradição, ele foi morto numa cruz. E ele pediu os seus algozes, a mando de Nero, imperador Nero. Nero foi o mais megalomaníaco, o mais brutal, o mais, diria que, desumano que este mundo já conheceu. E ele pediu para morrer de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como morrera Jesus. E diz os escritos do primeiro século que ele foi posto numa cruz de cabeça para baixo, entendeu? E morreu agonizando. Agonizando. Isso foi no ano 67, 68, mais ou menos da Era Comum. Mas tem que ter o cuidado ao fazer uma exégese desses textos, porque Simão Pedro foi um, e Simão Zelote foi outro. Simão Zelote também foi discípulo de Jesus. Simão Pedro andou com Jesus. Simão Zelote também, testemunhas oculares de Jesus. Simão Zelote, ele foi morto, não foi por Nero. Simão Zelote morreu, de acordo com informações de fontes confiáveis, ele morreu com 110 anos de idade. Ele morreu na gestão de Trajano. Trajano foi o segundo imperador da dinastia Nerva Antonina. Porque foram 4 dinastias durante toda a história do cristianismo. Foi a primeira dinastia, a Júlio-Claudiana, a segunda, que foi a Júlio-Flaviana, a terceira dinastia foi a Nerva Antonina e a quarta foi a dinastia dos Severos. Aí já se aproximando lá Constantino, no 4º século. Mas o Simão Zelote, ele era adepto de uma seita chamada Zelotismo. Os Zelotes eram uma seita ascética. Era espécie de uma seita nacionalista. Eles não aceitavam não aceitava a deidade dos imperadores, entendeu? Então Simão Pedro foi um e Simão Zelote foi outro. Você vai encontrar na Bíblia o Simão Pedro e o Simão Zelote. E o Simão Zelote, ele foi também martirizado pelo imperador chamado Trajano. Depois que Domiciano desaparece do cenário mundial, aí surge a terceira dinastia, né? A dinastia Nerva Antonina. Então, depois da morte de Domiciano, o primeiro imperador dessa dinastia foi Nerva. Só que não existe registros históricos de que Nerva foi um imperador cruel, perseguidor. Muito pelo contrário, né? Ele consolidou política e economicamente o império, né? E houve um período curto, entendeu, de bonança para os cristãos. 2 anos ou 3,
aproximadamente. Aí depois de Nervas, ascende ao poder Trajano Antonino. Aí a perseguição é muito cruel. E o método de Trajano foi aquele método criado por Nero, que foi o Coliseu. Você vê que Trajano também foi ele que martirizou Inácio de Antioquia. Lembra de Inácio, discípulo de João? Inácio de Antioquia, diz os escritos que os leões beberam até o sangue de Inácio de Antioquia. Aí aquele um escritor do terceiro século, né, chamado Tertuliano de Catargo. Tertuliano foi um apologista e um polemista da fé. Ele disse que sangue de mártir é semente. Entendeu? Sangue de mártir é semente. Não adianta matar, porque vai brotar. Então vai brotar. Então vocês observam que a perseguição foi um dos fatores que contribuíram com a expansão, com o crescimento do cristianismo. Porque sangue de mártir é semente. Sangue de mártir é semente. E depois de Simão Pedro, que tal a gente falar um pouco daquele cidadão que andou com Paulo? Né? Andou de uma vida resignada. Inclusive ele abdicou de seus bens, diz o texto, que foi Bernabé. Bernabé. Ele que chegou lá na cidade de Listra com Paulo, e eles foram acusados de serem deuses, vocês lembram? Bernabé. Bernabé. Um homem de uma experiência muito grande com Deus. De acordo à tradição, Bernabé foi arrastado pelas ruas de Jerusalém. Pelas ruas de Jerusalém. Depois de arrastado pela rua de Jerusalém, ele foi empalado. Misericórdia! Sabe o que é o empalamento? Foi um método de tortura utilizado pelos assírios. O pessoal mais cruel que o mundo já conheceu foi os assírios. Os soldados assírios, eles eram tecnicamente, psicologicamente e fisicamente mais preparados que o soldado romano. Os assírios, depois que eles matavam os seus adversários, eles mutilavam os seus corpos. E este método de esfolamento, de esfolamento veio deles. Tanto esfolamento quanto o empalamento, igual se empala um frango. Veja a morte de Bernabé. Morte agonizante. É assim que ele morreu. E Bartolomeu, chamado de Natanael. Jesus falou assim, olha, neste homem não há dolo. Esse é um verdadeiro servo. O próprio Jesus falou. Não há engano nele, não há dolo nele. Ele foi um dos que foi empalado. Empalado. O empalamento era uma morte de uma crueldade sem limite. Aí os céticos dizem, onde está Deus que permite que seus servos morrem desta forma? Você não vê pregação sobre este tema, né? A morte dos heróis da fé. Você não vê. As pregações de hoje são sobre triunfalismo, né? Voltado para questões financeiras, questões humanistas, né? Essas palavras psicologizadas. Você pode, você deve, você tem poder, você tem potencial, seu sonho vai realizar. Eles esquecem da história dos heróis da fé. Sabe por que muitos não pregam este tema? Sabe por que os triunfalistas de fé não gostam do contexto histórico judaico-cristão? Porque o contexto histórico mostra a realidade inquestionável e desestabiliza, deslegitimiza esses movimentos triunfalistas de fé, que só prega dinheiro e questões humanistas. Tomé, conhecido por Dídimo, o agnóstico, o agnóstico porque ele buscou prova científica de Deus, e o agnosticismo é basicamente isso,
é oposto ao gnóstico, né? O gnóstico e o agnóstico. O agnóstico, ele busca prova científica de Deus. Como ele não encontra, então ele é neutro em relação a Deus. É uma espécie também de ateísmo. Porque aí não é teísmo, aí é ateísmo. Entendeu? E o agnosticismo é a busca de uma prova científica de Deus. Quando não encontra essa prova, então nega. E os filósofos, os agnósticos, vão à loucura. Porque Deus não se explica racionalmente. Entendeu? Querido, então Tomé, o agnóstico, segundo eles, era chamado também de Tomás. A morte dele ocorreu no ano 53 aproximadamente, 53 da era cristã. Ele foi, de acordo com a tradição, ele foi lançado numa fornalha, aquecida várias vezes. E depois de tirar o corpo dele, que não era uma corpo, era só o pó. Então Tomé foi reduzido a cinza, reduzido ao pó. Mas Jesus Cristo disse isso a eles: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, né, e vir todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Nos céus. Hoje existe uma teologia que é a teologia da imanentização do transcendente. É tudo para hoje, é o céu hoje, é o reino hoje, tudo é o agora. É o imediatismo exacerbado, é um consumismo exacerbado, tudo é hoje. Esquece do porvir, esquece de que existe uma vida pós-morte com Cristo, né? Mas, queridos, e André? Lembra de André? André era um grande servo da Caia. Ele pregou muito evangelho na Caia, na Antioquia. Mas André foi de Betsaida. Ele foi natural. Se não me engano, ele foi natural de Betsaida. Lembra de Betsaida? E quando Cristo o chamou, ele abriu mão de tudo. Veja aí a vida de abdicação. O que é abdicação? É deixar tudo para trás. Hoje não. O cidadão se diz líder religioso, mas ele quer acumular bens. Ele tem essa mentalidade capitalista. Entendeu? Capitalista. E André, sabe por que ele morreu? De acordo com a tradição, o grande homem que ele era de Betsaida, André foi morto numa cruz. Só que não foi como a cruz de Nero. Foi uma cruz tipo X. Mais ou menos assim, é um tipo X, assim, tipo um X. Aí ele morreu de braços assim e pernas. Então, tipo X. Daí surge a cruz de Santo André. Até hoje. É a cruz de Santo André. Mas, na realidade, Santo André foi um homem também de vida resignada, né? Um homem de vida. Ele nos deixou um grande legado. Um grande legado. E Filipe, irmão. Filipe de Betsaida. Também de Betsaida. Pescador profissional. Quando Cristo o chamou, diz a Bíblia que ele deixou tudo. Sabe de que Filipe morreu, irmão? Meu Jesus! Filipe foi esfolado. Sabe o que é o esfolamento? Era um método de tortura usado pelos edomitas e pelos assírios. Era uma crueldade sem limite. O grande homem de Betsaida morreu agonizando e pedindo clemência. E Tiago, o justo, o maior, né? Que teve outros Tiagos também. Tiago foi morto à espada por Herodes. Deus foi transpassado à espada pelo rei Herodes. Só que havia uma dinastia herodiana, né? Assim como havia também uma dinastia imperial. Foram 4 Herodes, entendeu? Que é uma dinastia. Dinastia era uma sucessão de pai para filhos. Então, na realidade, foram 4 Herodes.
E a mando de Herodes, Tiago foi transpassado por uma espada. Queridos irmãos em Cristo, e João, o qual o escritor, porque você precisa entender que existe vários Joãos na Bíblia, assim como vários Tiagos, né? Então tem que ter este cuidado ao fazer a interpretação, entendeu? O João que foi para a ilha de Patmos foi o mesmo João que escreveu o livro de João, Evangelho de João, entendeu? Evangelho de João. João, o seu nome vem de uma raiz hebraica, né? Yahana, porque o nome deles, no nome de João está o nome de Deus, Yahweh, que vindo lá do hebraico, do arcaico hebraico, Yahweh, quer dizer Altíssimo. Então Yahana quer dizer Altíssimo Gracioso. E João foi levado para uma ilha chamada Patmos por um imperador chamado Domiciano. Domiciano foi o último imperador da dinastia Júlio-Flaviana. A primeira foi a Júlio-Claudiana. Entendeu? Essa dinastia Júlio-Flaviana, ela foi composta por 3 imperadores, né? Que foi Vespasiano, o general Tito e o general Domiciano. E Domiciano levou João para uma ilha chamada Patmos, para ser morto pelos animais. Você não vai encontrar nos escritos primitivos nenhuma referência sobre a morte de João. Existem as conjecturas, né? As suposições. O fato é que Patmos era uma ilha calcária, pedregosa, isolada. A ilha de Patmos era uma ilha de escravos. Todos quantos eram condenados ao suplício romano era levado para esta ilha. Ele era um método que Roma usava, chamado de um método de ostracismo. Ostracismo, ou seja, ostracizar alguém para uma ilha isolada. Entendeu? O ostracismo era uma tortura, tanto física como psicológica. Entendeu, querido? E a Bíblia diz que por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra, João foi levado para uma ilha chamada Patmos, para ser morto ou de depressão ou pelos animais, comido pelos animais. E aí está a realidade inquestionável sobre a morte dos heróis da fé. E sabe o que diz o escritor aos Hebreus? Que o mundo de hoje não é digno desses heróis. Homens que nos antecederam com bravura, com heroísmo, e deixaram um legado de fé, um legado de vida de abdicação, de resiliência e de abnegação. A Bíblia diz que deles o mundo de hoje não é digno.